A paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um dia do nosso devocional. E se encontra no livro de Atos, capítulo de número 17, no versículo de número 23, que diz: Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. Nós vamos ver que Paulo, ele continua na sua viagem missionária, depois de ter passado em Tessalônica, em Bereia. Paulo ele vai para Atenas. E a palavra do Senhor diz, enquanto esperava ali, Paulo, em Atenas, ele estava aguardando ali pelo retorno ali de Silas, de Timóteo, que tinham ficado ali em Bereia. Paulo ele ficou profundamente indignado, ao ver que a cidade de Atenas estava cheia de ídolos. E por isso ele discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus. Bem como na praça principal, todos os dias ele fazia isso, e com aqueles que por ali se encontravam. Eles discutiam sobre toda a religiosidade, sobre toda a idolatria, e alguns filósofos, epicureus e estoicos, como diz a palavra, começaram a discutir com ele, e eles começam ali a discutir, e vão perguntar o que esse tagarela está tentando dizer. E outros diziam, parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, eles levaram Paulo para uma reunião, no Areópago, onde eles perguntaram, podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Então, Paulo ali naquela cidade, ele foi colocado ali diante daqueles homens, e esses homens, eram de Atenas, era ali essa cidade, era uma cidade, de muitos edifícios, era algo magnífico ali para aquela época, para aquele tempo, e ali nós vamos observar que muitos deuses, era o centro, existia muitos deuses, era o centro da arte, da filosofia e da educação grega. Então, ali, os filósofos, e os homens cultos, eles estavam sempre prontos para ouvir algo novo. Por isso eles convidaram Paulo para falar, no Areópago. E ali ele vai estar naquele lugar onde é um lugar onde há conselho, de sábios, de pessoas ali entendidas. E Paulo ele vai ali e vai começar e vai ter a oportunidade, de falar sobre algo novo para aqueles homens, algo novo para aqueles que estavam ali naquele local, um local de muitos deuses, onde eles gostavam de coisas novas. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Paulo ele chega ali, ele vai começar falando, que lá no versículo de número 19, então levaram-no a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você nos apresenta alguma ideia estranha e queremos saber o que elas significam. O versículo 21 diz que todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, era um povo curioso. Como os de Bereia, os que consultavam tudo que eles ouviam, consultavam nas escrituras, os atenienses eram aquele que era os curiosos, eram aqueles que sempre queriam uma novidade, e querendo saber ali, estavam reunidos, não de estrangeiro, quanto os
os atenienses, né, eles procuraram, né, ali ouvir essas novidades. Então Paulo, ele se levanta da reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andam pela cidade. Observei cuidadosamente, ou melhor, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de cultos e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu anuncio a vocês. Então, Paulo, ele aproveita de uma oportunidade para poder introduzir um assunto a respeito do Deus Criador dos céus e da terra. Ele aproveita uma oportunidade para poder falar de Jesus Cristo. E ele pega o que estava visível a todos, o que todos ali conheciam. Paulo, ele vai usar como uma porta de entrada, né, para dar início a um assunto, esse assunto ao qual ele vai falar do Deus, Criador dos céus e da terra. Ele vai falar do Deus que fez o mundo e tudo que nele há, né, e o Senhor dos céus, da terra. Ele vai falar daquele que não habita em templo feito por mãos, né, que ele não é servido por mãos humanas, né, como se necessitasse de algo, né, porque ele mesmo dá toda a vida e o fôlego, né, as demais coisas. Então Paulo, ele vai falar do Criador de todo o universo. Vai falar que de um só homem ele fez todos os povos para que povoasse toda a terra em determinados tempos anteriormente estabelecidos, as fronteiras no seu território. Vai dizer que Deus fez isso para que o homem o buscasse, talvez tanteando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, né, como alguns dos poetas, ele mesmo vai citar os próprios poetas que ali, né, passaram entre eles ali aquele povo, como alguns dos poetas que vocês disseram, também somos descendência dele. Assim, mesmo que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Então Paulo, ele fala ali de toda espécie de idolatria, de idolatrar a imagem, de criar deuses de prata, de pedra, né, feito da imaginação humana, como era o costume, né, daquele povo. Então Paulo, ele continua dizendo que no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, né, em todo lugar se arrependam, né, pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Ele deu prova disso a todo, ressuscitando dentre os mortos. E Paulo, ele vai passar a falar sobre o Cristo ressurreto. E quando eles ouvem ali, diz a palavra que sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles vão zombar e outros vão dizer: não ouviremos de você a esse respeito em outra ocasião. E nós vamos ver que ali Paulo foi retirado no meio deles, mas só que alguns homens, né, juntaram-se a ele e creram naquilo que Paulo estava dizendo, estava pregando. E entre eles nós vamos ver ali a conversão de Dionísio, mesmo do Areópago, e uma mulher chamada Damares, e alguns mais que ali se encontravam. Então, a oportunidade que nós temos de falar do Senhor, né, seja em qual meio for, porque aqui Paulo estava no meio de pessoas cultas, de pessoas, né, que tinham conhecimento, mas Paulo, ele não se calou e nem mudou, né, a mensagem dele. Ele nem mudou por causa do ambiente que ele estava. Paulo, ele não chegou ali e naquele discurso ele não mudou. Ele continuou falando de Deus. Ele continuou dando um testemunho, né, de Cristo Jesus. Então, é o que nós precisamos entender. Podemos mudar de ambiente, mas não devemos mudar, né, a nossa forma de compreender, de falar de Jesus. Nós temos que aproveitar, como Paulo aproveitou, e eu estou aproveitando nesse momento, a oportunidade de falar de Jesus, de falar do Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus, de falar que Jesus, ele salva, ele cura, ele liberta, né? E ele tem o poder,
né, de curar, de libertar. Então, nós precisamos entender que Paulo ele deixou uma mensagem ali, né, para todos eles, para todos que estavam ali. E ele não negou a sua fé. Ele aproveitou uma oportunidade. Ele olha o altar de um Deus desconhecido, onde todos já conheciam e tinham contato. E ele vai dizer que os que eles adoravam sem conhecer, este é o que ele estava anunciando. Eles estavam conhecendo ali o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. E quando nós conhecemos o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nós precisamos estar vivendo a cada dia, né, compreendendo, né, olhando para a cruz, né, entendendo que Cristo ressuscitou, olhando para Deus, sabendo que Ele tem todo o poder e que Ele está acima de todos, né, e não está ignorando essa mensagem do Evangelho, do Reino do Senhor Jesus. Paulo ele vai falar, muitos vão embora, alguns vão embora. Quando ele começa a falar e a mensagem fica, vou colocar, inacabada, porque Paulo ele não deu continuidade, né? Mas tinha alguém ali que estava querendo saber qual era o que ia acontecer, o que realmente era a respeito da ressurreição. E é onde nós vamos ver Dionísio e Damares ouvindo e conhecendo realmente o Senhor. Então, que nós possamos também não nos calar, né? Que nós possamos estar dispostos a falar em público do nosso Senhor, não ficar escondido, mas falar em público, testemunhar as maravilhas do Senhor, a qual ela tem feito em nossas vidas, deixar cada dia ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, que nesse dia, que nós possamos ser igual a Paulo. Você que está ouvindo, talvez esteja na posição do ateniense, aquele que ainda não conheceu e não conhece a Jesus, não entregou a sua vida para Jesus. Você tem a oportunidade de conhecer o Senhor. Tem a oportunidade de entregar a sua vida para Ele. E a partir desse momento, talvez você não compreendia, melhor dizendo, que você até então estava adorando ao Deus desconhecido. A esse Deus que eu apresento para você. Esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus é aquele que enviou seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E se nós estamos aqui, seja nós cristãos ou não, seja você que está tendo o primeiro contato agora, você que está despertando esse desejo, essa fome, essa sede de servir, de conhecer esse Deus, é Ele que tem te sustentado. É Ele que tem te guardado, é Ele que tem te livrado. É Ele que está a cada dia acampado com seus anjos ao seu redor, livrando de todo mal. Então que você possa, nesse dia também, como aqueles que ali ouviram e tiveram curiosidade de ouvir, e ao ouvir foram tocados. Que o Espírito Santo de Deus também nesse momento fale ao teu coração. Que você também receba, né, e seja cheio do Espírito Santo. Você caminhe, pois esse Deus que você ainda não conhece, mas Ele está presente. Aquele que habita em nós, através do seu Espírito Santo. Ele não habita em templo feito por mãos. Ele não habita em imagens. Ele habita em nós, pelo seu Espírito. E nós podemos sentir a sua presença. Porque Ele opera e trabalha em nossas vidas e em nossos corações. Então que nesse dia você fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração. E que essa fome e essa sede que está sendo despertada em você, você só vai conseguir matar essa fome e essa sede à medida que você se aproximar do Senhor, à medida que você chegar mais e mais entregando a sua vida ao Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia.